Fala pessoal, mais um episódio do Podqueijo, encerrando aqui quase no finalzinho de 2024. E hoje, ele, doutor da venda, que tá aqui presenciando comigo mais um episódio pela segunda vez. Acho que ele é o único cara que veio aqui duas vezes no meu programa, aqui no meu podcast. Só que a primeira vez ele veio nessa cadeira para me entrevistar. Hoje, ele tá na cadeira do convidado. E eu vou entrevistar hoje Bruno Adriano, meu amigo, longa data, já competiu comigo ali em treininho de bike. Um cara extremamente competitivo também, mas um cara extremamente bom de coração, bom de tudo, parça pra caramba. E não só veio, como também tá patrocinando o episódio. Mas já eu falo, porque primeiro eu vou falar dos nossos patrocinadores oficiais: Laundromat Lavanderias, Secos Black Imóveis e Encanto de Minas. E hoje, pelo primeiro episódio, não temos pão de queijo e café. Por quê? Porque nós estamos tendo um patrocínio do episódio de hoje, acho que episódio #23, da 034 Pizzaria. Então, mostra aqui na câmera, Caio. Já tá na tela aqui a logomarca. E o arroba é 034 Pizza ou 034 Pizzaria? Uau, não sei de cabeça. Eu acho que é 034 Pizza, tá lá. Mas, gente, se não for 034 Pizza, é 034 Pizzaria. Mas é assim que tava no Instagram. E tá aqui o nosso patrocinador do episódio e o meu grande convidado, Bruno Adriano. Bruno, nós vamos falar de vendas hoje. Nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de pizza, nós vamos falar de vida. De vida e de tudo. Nós vamos falar o que a gente quiser, né? A gente vai conversar sobre a vida, sobre as coisas, sobre as escolhas, sobre as más escolhas, sobre as boas escolhas. Quem quiser aprender, assiste, porque vai ter muita dica boa. Quem não quiser também. A questão que a gente precisa ver você vai aprender o que não fazer, viu? Então... Boa. Cara... Antes de você começar, começarmos o bate-papo, fala pra gente aqui quais pizzas que você trouxe, porque, cara, eu tô com fome. Vamos lá. Nós vamos conversar e comer ao mesmo tempo hoje, beleza? Fechou. Então tá. Vamos lá. A 034 é uma pizzaria street food, é só uma portinha que fica aqui na Avenida dos Municípios, em Uberlândia. A gente faz uma pizza napoletana, tá? E respeitando a receita original italiana. A gente usa farinha italiana, água, fermento biológico, que é a mesma coisa, é um fermento natural, tá? E água, mais nada, né? Então, hoje eu trouxe 3 pizzas icônicas da pizzaria. A mais vendida, que é a calabresa. A segunda mais vendida, que é uma margherita, que é uma pizza super especial. Sensacional. Ela é molho de tomate, mussarela de búfalo, tomate cereja, aí depois tem molho pesto, raspa de limão siciliano, parmesão ralado e folha de manjericão. E uma outra, que é uma coisa nossa, que é a doce de leite, flor de sal e raspa de limão siciliano, que é o conjunto dos sabores, o umami, o sal, o cítrico, né? O doce. Então a gente pegou todos ali os 5 sentidos do paladar e colocou tudo numa pizza só. Bacana. E vai ficar de enfeite ou nós vamos comer? Não, podemos comer. Vamos. Uma pergunta, o Caio me perguntou aqui, falou assim: Sérgio, vocês vão comer no prato ou na mão? Então, a ideia do street food é comer com a mão. Com a mão. E se você for agora na Itália, no almoço, você vai comer com a mão. Então, a tradição da pizza é comer com a mão, não é comer com talher. O talher, ela é uma coisa que foi mudando culturalmente ao longo dos anos, foi adaptando. Mas a pizza, ela foi inventada e ela é hoje nos lugares mais raiz, onde é comer com a mão. Tá. Bacana. Então, isso explica muito a questão da sua logo, né? Uma pizza meio tipo, tô na rua aqui, tô na praia surfando, vou ali comer uma pizza Então, basicamente se refere a uma coisa de rua. Isso. Essa logo, ela nasceu em 2019 com um cofundador, né, com os cofundadores, que é um casal, o Rafael e a Carolina. Eles fundaram essa pizzaria em 2019 em Florianópolis. Ela ficava num container na praia em frente ao Jurerê Internacional.
Então, quem desenhou a logo foi um cara chamado Denner, um brasileiro que mora em Miami, que faz as logos para MCD, que faz logo para essas marcas hypadas mundiais Sim. de skate e tudo. Então, ela nasceu para ser uma coisa leve, descolada, prático, entende? Então, sem glamour. Então, todo mundo um pouco assusta, mas não entende o porquê dela. Então, a 034, ela tem isso, ela nasceu assim, e eu pretendo, num futuro não muito distante, também levar ela para esse caminho, um caminho mais leve, um caminho mais onde quem quer comer saudável, porque saudável, mas pizza é carboidrato. Não, cara, existe o processo de maturação, que ela fica 48 horas, 72 horas, onde as bactérias da farinha, as bactérias da água, as bactérias do ar, vai comendo ali o carboidrato, vai comendo o açúcar, né? E isso explica o porquê daquela borda. Por que aquela borda ela é maior? Porque aquilo lá são os gases da massa. Só te cortando aqui esse negócio da borda. A gente conversou ontem, e aí ele foi explicando essa questão da pizza. Eu falei, cara, você vai explicar essa origem. Como é que é o nome do italiano lá? O Giuseppe Napolitano, por isso que surgiu? Alguma coisa assim? Ou ele não, a pizza foi criada em Nápoles, né? Ah, em Nápoles, tá. Era Giuseppe. Por isso que Giuseppe é tão famoso, né? Giuseppe. É tipo um Silva Cardoso aqui pra nós. Era um padeiro, e um dia eles faziam massa, né? O pão de fermentação natural, aquele pão mais... Sim. Pão de Jesus, né? O pão mais raiz, pão mais tradicional. Um dia ele resolveu abrir a massa do pão e colocou no forno. E aí foi colocando um molho de tomate e a pizza surgiu. Foi assim que a pizza nasceu. Ele me explicou uma coisa ontem sobre a borda que eu achei muito interessante. Eu já tinha percebido isso de forma sensitiva. Eu não sabia nunca na teoria. E ontem ele me deu uma aula na teoria sobre essa questão da borda. Gente, escuta essa dica da borda. Toda vez que vocês forem numa pizzaria, vocês vão fazer igual eu. A primeira coisa que vocês enxergar vai ser a borda. E dali vocês vão julgar se a pizza ela vai ser boa ou não. Bruno, você me mostrou uma foto de uma pizza sua. Inclusive tá postada no seu Instagram também, várias delas. E a borda ela é alta. Isso. Ela é alta, ela parece uma borda. Ela já parece, inclusive, recheada já. É porque ela é recheada ou porque ela é alta mesmo? Não. Explica a questão da borda na pizza. Antes de falar da borda, eu quero falar uma coisa. Existe um processo de evolução cultural. E São Paulo hoje é o lugar onde essa cultura da pizza napolitana mais evoluiu no Brasil, né? O brasileiro, a gente tem a cultura de comer o recheio. A gente avalia a qualidade do que a gente está comendo, do que tem recheio. É igual o cara que vai comer, vai almoçar, se não tem um bife no almoço, parece que ele não comeu. Né? Você já percebeu isso? As pessoas têm... A gente é um país de terceiro mundo que tem uma questão... que a falta da carne é como se não tivesse dinheiro para comprar a mistura na mesa. Sim. Porque isso aconteceu alguns anos atrás. Então a gente foi criando sinônimo que a mistura é sinônimo de fartura. E não é bem assim. Na verdade foi imposto para nós, foi imposto para a sociedade que se a gente não tem carne, a gente não é digno. Isso. E a cultura europeia, que é uma cultura muito mais antiga, um povo mais amadurecido, a cultura é um pouco diferente. Lá, o protagonista da pizza é a massa e o molho. Então a massa é o mais difícil de fazer. Você não consegue uma borda com uma farinha de má qualidade. Então, assim, olha, como é que eu faço para avaliar se uma pizza é boa ou ruim? Isso. A gente pode começar analisando a borda. Quanto mais alta a borda, significa que melhora a qualidade da farinha, porque não adianta o cara colocar muita massa. Ela não cresce assim. Então, esse é o problema, que as pessoas veem uma borda grande, imagina, tem pouco recheio e muita massa. E não é bem isso, porque ela é praticamente, ela é aberto linear, praticamente a mesma coisa, né?
E a borda, na verdade, quando você vai abrir a massa napolitana, você vai empurrando os gases para as laterais. Então, esses gases que você vai empurrando para a lateral, que faz a borda crescer, né? E aqueles gases, que é o que eu te expliquei, que formam aquelas pintinhas pretas, que chama Leopard Porters, que é as pintas de leopardo. Significa que a massa teve uma maturação perfeita e um processo de fermentação, que são dois processos diferentes. É um processo de maturação e um processo de fermentação. A maturação é quando ela fica guardada na geladeira ali de 3, 4 graus. E fermentação é quando você tira da geladeira, que ela tem contato com o calor e que ela cresce rápido. Então, as pintas de leopardo é o resultado de uma maturação, primeiro, de uma farinha muito bem feita, de uma massa muito bem feita. Porque, fazer massa é simples, é só misturar os ingredientes. Não. Influencia a temperatura do dia, influencia a quantidade de água, influencia a temperatura da água. Então, qual a temperatura da água que eu vou usar para fazer a massa? Depende da temperatura do dia. Qual a quantidade de água? Depende da quantidade de umidade do dia. Então, cada dia você faz a massa de uma maneira diferente. Você tem que ir adaptando. Então, no tempo que tem mais frio, você faz a massa de um jeito. Tá mais calor, você faz de outro. De outro jeito. Então, isso é o grande diferencial de quem trabalha com massa de fermentação natural, que usa produto de qualidade. Então, não é aquela coisa, pega farinha, mistura ovo, óleo. Não. Não é o caso da nossa pizza, por isso que ela é napolitana. E hoje, Sérgio, a pizza napolitana ela é um patrimônio mundial. Um patrimônio da humanidade. Tá? E tem ONGs que recebem. O cara, eu posso participar de um selo de qualidade que vai mudar? Hoje, eu faço a pizza na temperatura que é recomendado e que para você ter o selo precisa. Mas só que não pode ser num forno esteira, tem que ser num forno a lenha. E aí, então você vai ser... o que você falou aí me chega a criar um ditado para pizzaria igual o rapaz do queijo um dia conversou comigo. Leite ruim não dá queijo bom. Exatamente, farinha ruim também. Farinha ruim não dá pizza boa. Não. Basicamente é a mesma coisa. Mas nós estamos falando da pizza, que na verdade a pizza é o seu negócio atual. Isso. Né? Cara, a pizzaria foi seu primeiro empreendimento? Tá sendo o seu primeiro ou já teve antes? Não. Eu posso molhar o gargalo? Porque vamos. Eu tô vendo a tá pizza, quente, eu tô vendo. Tá calor. E dá licença, nós vamos abrir qual agora? Fica à vontade, né? Eu não Pera sei, aí. o Caio, a Sofia. Gente, vocês que estão vendo aí, nós vamos passar um pouco. Ô, Sofia, Caio, vocês podem atrapalhar, passar na frente da câmera, pegar a pizza. Tá. Pera aí. Pô, rapaz, você lacrou o negócio aqui, ué? É assim que funciona. Moço, nós estamos em 4 aqui hoje. Eu chego mais perto ou posso mostrar daqui? Cara, essa aqui é de doce de leite. Essa aqui vai ser a sobremesa, né? É sobremesa. Essa aqui vai ser a sobremesa. Ó, tampando a minha cara aqui, mas não tô problema. A preocupação é a pizza. Essa aqui é de... Essa aí é de doce de leite, flor de sal e raspa de limão siciliano. Meu Deus. Tá aqui essa aqui. Essa aqui eu conheço. Essa aqui eu conheço. Marghepesto. Marghepesto. Sensacional. Cara, eu acho que das 5 últimos pedidos que eu fiz com você, todas elas foram meio a meio, sempre teve marghepesto. Cara, ela é sensacional. Ela é maravilhosa. Ela é sensacional. E aí, nós estamos falando da tradicionalíssima calabresa. Cara, eu vou começar... Ó, essa pizza tem uma colaboração importante falar. Eles não são patrocinadores do podcast, mas eu vou te pedir permissão para falar o nome dos caras. Tá. É uma charcutaria de Uberlândia, que chama Farma, que faz um produto de qualidade, assim, absurda. Inclusive, eles estão em São Paulo, eles estão vendendo nas pizzarias de São Paulo, eles estão no Debete, que é uma casa de carnes em São Paulo incrível, que faz um hambúrguer maravilhoso.
Eles têm uma calabresa, cara, é incrível o sabor dessa calabresa. Ela é uma das calabresas que menos tem condimento no Brasil hoje. Então, eles me ajudaram a ter condição de ter uma pizza fenomenal de calabresa, que hoje é a pizza que mais vende lá na empresa. Top, 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 top. Então, vamos agora continuar a conversa comendo uma pizza. Primeiro, saúde, né? Eu não mexi nem nada, mas... Amém. Ó, gente, vocês me desculpem aí, mas a gente precisa... Bom, hein? Caramba, é o cara de bom gosto. Vamos... Você vai começar na marguepesto, na calabresa? Ou eu vou comendo e você vai respondendo? Pode Então, beleza. aí, fica à vontade. Brunão, então, enquanto eu vou comer antes, se você vai responder, minha pergunta é o seguinte. Eu te chamei aqui pra você contar da pizzaria, só que, cara, eu tô muito interessado e quem tá vendo aqui vai estar mais interessado ainda na sua experiência de venda. Porque eu te conheci num pedal, só que eu já tinha conhecido você antes pela fama do cliente grande que nós atendíamos, cada um pela sua empresa, de você ser um competentíssimo vendedor, né? E aí o seu nome corria lá na empresa, o Bruno, cara, o cara que vende celular, e tudo mais e tal. E ontem você me deu uma aula de vendas também, que não era só o celular, você começou a vender com 5 anos de idade. Teve uma base que era venda o tempo todo. Então, para você não ficar lá, né, sem delongas, um dia eu vendi isso, um dia eu vendi aquilo, depois eu vendi tal coisa. Conta, de uma forma resumida, o que a venda fez nascer o Bruno Adriano. Então, vamos lá. Vou contar a minha história com vendas. Quando a minha mãe estava grávida, ela era sacoleira em Brasília. Brasília não, Belo Horizonte. E já vendia lá em Belo Horizonte, eu na barriga dela. E quando eu era bebê, eu ficava no colo da minha mãe vendo ela vender. Com 5 anos, ela abriu uma loja, né? E eu ficava na loja, num balcão de loja. Então, assim, a venda, ela tá na minha vida desde que eu me entendo por gente, desde a barriga da minha mãe, eu convivo com vendas. Então, isso foi acontecendo, amadurecendo cada dia mais, e acabou virando uma profissão, e eu ganho a vida com vendas desde que eu me entendo por gente. Isso é a vida. Sim. Essa é a minha vida, é vendas. E a vendas, cara, o que eu entendo como venda? Eu sempre busquei o caminho da venda para resolver um problema de alguém. E nunca sempre só por vender. Eu sempre estava buscando uma forma de resolver o problema da pessoa usando a venda como caminho. E não simplesmente só vender pro cara de qualquer jeito se uma coisa que ele não precisa. E isso sempre foi a forma que eu busquei para fazer venda. Cara, de boca cheia aqui, eu tenho que te cortar. Eu levo na mesma linha essa questão da venda. Primeiro de tudo, eu não vendo aquilo que nem eu compro. Exatamente. Não dá. Eu tive uma experiência péssima de vender um produto em 2012, um produto digital. Você vendia mídia para televisões. Tava no começo, lembra? O pessoal colocava televisões nas academias. Uhum. Tem até hoje. Tem até hoje, mas quando começou esse projeto, que não existia no Brasil, começou a colocar e tudo mais, eu lembro que uma das pioneiras foi inclusive a editora Abril, que ela estava percebendo que os impressos estavam cada vez mais caindo no mercado e o digital estava começando a crescer. Inclusive a editora Abril tinha umas televisões já em São Paulo, tal, capitais. E uma empresa daqui, local, quis fazer esse projeto e eu era um dos consultores, já não era mais chamado de vendedor, né? Gourmetizaram até o nome de vendedor. Consultores de venda e tudo mais. Beleza, falei, vambora, vamos assumir, um projeto novo, não conhecia, aprendemos, tivemos treinamento e começamos a vender. Muito mais, tudo bem, ele era um produto muito mais caro do que o do concorrente, até aí tudo bem, se você entrega um diferenciado, você tem um preço para cobrar. O produto era ruim, eu vendi uma mídia que a arte não era de acordo com o que o cliente pedia, quando veiculava na televisão o produto
a mídia era desconfigurada e travava e não passava o tempo correto. E mesmo assim nós éramos obrigados a vender. Cara, foi uma péssima experiência que eu tive em relação à venda, porque eu ficava com vergonha de oferecer um produto ruim. Era ruim esse tipo de venda. Então, eu sigo muito essa linha da questão da venda. Se não for para ajudar alguém, se for para prejudicar alguém, arrancar o dinheiro dela à toa, cara, eu prefiro não vender. Assim, É difícil, né? Porque cada um tem que pagar suas contas, mas... Sim. Só que a gente precisa entender. A gente não, né? O que eu aprendi no meio desse caminho? Eu fiz um curso do Dale Carnegie há alguns anos atrás. E essa questão de persuadir, eu conversei com a Glécia na época, porque é importante a gente entender e respeitar a vontade do outro, tá? Muitas vezes você pode não querer vender, mas o cara quer comprar, a pessoa quer comprar. E você não pode ir contra a vontade da pessoa. Agora, o que eu respeito, o que eu faço profissionalmente, é quando a pessoa não quer e você insistir para ele comprar algo que ele não precisa, que não resolve o problema dele. Porque nós não conhecemos qual são cada indivíduo e qual que é o problema de cada um. Então, se o cara tá insistindo e o cara quer comprar, eu não vou também ser psicólogo do cara e tentar resolver o problema que eu não conheço e nem ele conhece. Uma coisa que eu percebi é que a grande maioria das pessoas, elas não sabem o que querem. Elas acham que precisa de uma coisa e saem para buscar, para resolver aquele problema. Só que, na verdade, ela sabe que ela tem um problema, mas ela não sabe como resolver. E essa é o grande diferencial do vendedor. É tentar compreender o problema. O problema. Para você fazer uma venda bem feita e uma venda mais assertiva, porque nem sempre você consegue fazer uma venda assertiva se você não compreender o problema. É o quê? É ouvir a dor do cara, ouvir a dor da pessoa, né? E aí você entende qual o produto vai solucionar o problema daquela pessoa. E para isso existem algumas etapas que você precisa seguir para você entender qual que é o problema que esse cara tem. Porque Vamos falar dessas etapas? Para quem não entende da venda em si. E por que eu quero que você explique essas etapas, Bruno? Eu fiquei 11 anos atendendo o mesmo cliente. Eu trabalho com vendas desde os meus 12. Quando eu vendia óculos na sala de aula, botina e para ter meus 10 reais ali para gastar. Comecei de fato a profissionalizar mesmo na venda quando eu realmente entrei no mercado de trabalho aos 17. Vender salgado na cantina de escola. E é o que você falou, cara, por que eu vou forçar vender uma bala para um diabético? Não faz sentido. Por mais que o diabético queira, eu vou matar ele. Exatamente. Eu vou matar ele se eu vender a bala pra ele. Não tem jeito, cara. Então, quando você identifica um bom vendedor, um bom profissional, quando você atende o mesmo cliente por 11 anos, você atendeu por 15. O mesmo cliente. Isso. É uma recorrência. Cara, se isso não for um bom profissional, um bom vendedor de atender o mesmo cliente, porque o cliente está comprando de você milhões de reais por mês, é muita grana. Se ele não confiar em você, meu amigo, esquece. Ele não vai te dar liberdade para gastar o dinheiro dele, capitalizar naquele produto, se você não levar para ele a solução. O que eu vejo muito hoje, e que a gente sempre teve e continua tendo, é o vendedor de empurrar estoque. É o cara que é o famoso selim, é o cara do selim. Eu só preciso vender. Eu não estou interessado se meu cliente zerou o estoque dele, eu preciso empurrar mais estoque que ele já está estocado, mas ele nunca leva a solução. E as empresas estão forçando muito consultor de venda a fazer isso. Eu falei, cara, não sei o que você vai fazer, mas eu preciso que você venda mais para isso. Quando a gente fala de venda, Sérgio, talvez a gente olhe só para o nosso próprio umbigo. Sim. E aí, vendas não é só isso, cara. Vendas é muito mais. Vendas não é o cara que atende só o cara da multinacional
que faz abastecimento de reposição de produto de prateleira. Vendas é relacionamento humano. Hoje as pessoas já entenderam que o médico que não sabe vender bem, não vende. Cara, você vê médico com outdoor na cidade vendendo cirurgia plástica, dentista vendendo aplicação de botox, outdoor na cidade, Sim. Instagram o tempo inteiro, né? Aí você vai entender assim, qual que faz a diferença desse trabalho massivo que os dentistas estão fazendo para fazer aplicação de botox? Cara, é uma dor que o cara tem, que o cara quer resolver. Isso não é um problema nosso. Não isso não é... Se você me perguntar se você faria, não, eu não. Mas os dentistas fazem e os caras precisam fazer porque eles têm uma necessidade de melhoria de autoestima. Sim. Então isso é do cara. Cabelo, a mesma coisa. Você vê hoje, médico, botox, cabelo, plástica, coisas que não tinham. Mas eram dores que não existia solução para aquelas dores que as pessoas tinham, que não falava e não tinha como resolver. Hoje tem solução para isso. E os caras estão vendendo bem. Sim. E mudou o hábito de consumo, mudou o hábito das pessoas e pronto. Então, assim, vendas, ela é muito mais. Ela é muito mais do que isso, né? Eu falo assim, você virou pizzaiolo? Eu não, eu sou um vendedor de pizza. Exatamente. Né? Eu aprendo pizza para vender um produto bom, porque na verdade o que eu gosto é de vender. Só que para mim confiar e vender uma coisa que me dá prazer, eu busquei e busco diariamente aprender alguma coisa para poder fazer. Bruno, né? Todo mundo é vendedor, velho. Todo mundo, cara. Não. Todos. Por mais preconceituoso que seja a nossa profissão, já foi, hoje não tão mais. Então, Sérgio, a questão não é essa. Todo mundo precisa ser. Sim. Mas nem todo mundo é. Não, mas todo mundo... você falou a frase correta. No final, todo mundo precisa ser vendedor. Isso. Eu não sou aquele vendedor de porta a porta, de balcão, de atender um cliente grande e tudo mais. Mas eu sou um psicólogo. Cara, se eu não souber me vender como um bom psicólogo, eu não sou vendedor de vender um produto, você me pagar e eu ter lucro e você tem lucro depois que vende esse produto. Não, mas eu vou vender uma sessão de terapia. Se eu não me vender bem como psicólogo, aí que tá, Sérgio. eu vou ser um péssimo psicólogo. As pessoas, aí que tá. Quando a gente fala de vendas, a gente não veio aqui pra falar de vendas, você jogou isso na mesa agora. Mas tá legal. Mas porque eu tenho um certo receio de falar de vendas, porque cada um pensa de uma maneira diferente. E vendas pra mim, cara, eu sempre olhei pro lado natural. Vendas pra mim é natural. E hoje, você escuta o tempo inteiro as pessoas vendendo uma fórmula mágica disso, daquilo. Aí você tem que ser o cara que usa a calça de jeca tatu com o ossinho do calcanhar aparecendo. Você tem que ter um carro para ser respeitado. E você tem que isso e você tem que... Cara, não, velho. Você precisa ser humano. O que é ser humano? Ser humano é você entender que você não é perfeito e que o outro também não é. Ser humano... o que é ser humano pra você? É você entender que você não é perfeito, que o outro também não é, e que existem duas pessoas que têm um problema pra resolver e que você pode unir força com ela e tentar resolver um problema. E qual que é o problema? Aí que o cara vai falar. Né? Então, assim... depois eu tô em vendas em empresas de grande porte multinacional já são 25 anos. E todas as pessoas com quem eu tive relação comercial, eu jantei, eu frequentei a casa pessoal, eles frequentaram a minha. Cara, nesses 25 anos, eu conheço a família, eu conheço o filho de amigo que já terminou a faculdade, que eu conheci bebê, já tá terminando a faculdade. Então, assim, por quê? Porque não existe uma relação ganha-ganha, existe uma relação de troca. Então, antes de qualquer coisa, as pessoas estão deixando de ser humanas
para poder alimentar um ego, para poder ter um carro XPTO, andar com um calcanharzinho aparecendo com um sapato XYZ. Então, assim, eu fui perdendo a vontade, porque não é esse o caminho que me faz feliz. Ficou perdendo a esperança? Não é perdendo a esperança, é porque, assim, algumas pessoas, tipo, buscam, você não quer trabalhar? Não, cara, não quero. Não quero. Uma multinacional, do qual eu sou cliente, mega, me ofereceu um salário, assim, surreal, mas ela falou pra mim que eu tinha que ter um carro X, andar com a roupa Y. E eu falei, cara... Comer nos restaurantes Z, junto com os clientes. Eu já fiz isso uma época. Uma época grande da minha vida, cara. Eu fiquei alguns anos dentro desse padrãozinho que era imposto. Que você precisa ter o carro Y, que você precisa pelo menos uma vez por semana ir em algum desses lugares para você conviver com pessoas. No final, é legal, não é ruim. Mas ali não é a sua essência, não é você de verdade. E eu só fui descobrir isso muitos anos depois. Então, no início, você até se empolga, porque é legal andar num carro chique, Sim. num carro foda. É bacana você ir em restaurantes legais, usar a roupa bacana, as pessoas te admirarem. No primeiro momento, isso alimenta o seu ego interno e você se sente bem. Não tô aqui desdenhando. Sim. Mas chegou um momento e eu falei assim, cara, eu não preciso mais disso. Né? Eu acho que a minha qualidade não é essa. A minha qualidade é sentar, entender a raiz do problema que o cara tem e qual é a melhor solução para resolver o problema daquela pessoa. Uhum. Né? E aí você vai distanciando um pouco. Quando foi acontecendo isso, eu fui me distanciando daquela bolha do qual eu convivia diariamente, do qual eu fazia parte durante muitos anos. Nada contra, mas era uma coisa que eu fui sentindo que eu não tinha mais aquela necessidade de alimentar essa parte. E aí foi quando eu fui buscar mais conhecimento, muito mais conhecimento, entender de fato. E aí, cara, se a gente falar, o que você fala para uma pessoa que está começando agora? Vendas não é falar muito, tá? Vendas hoje, existem metodologias que já existem há muitos anos, sei lá, acho que a Dale Carnegie existe mais de 70 anos, Sim, 100 anos. É muito. E é uma metodologia muito, muito, muito foda. Que é usada por presidentes americanos, que é usada por que é usada por gente muito importante no mundo inteiro, que precisa se relacionar com outras pessoas, inclusive para não ter guerra. Inclusive para evitar guerra e evitar morte. Né? E aí o Bruno entende o seguinte, que existem 3 etapas. Eu uso a Dale Carnegie para conhecer as pessoas. Eu uso a Spin Seller para entender o problema da pessoa. E eu uso o Sandler para finalizar o problema. Concluir a venda. Então, assim, o que é o Spin? É situação, problema, implicância, né? E negociação. Sandler tem 7 etapas. Mas tem uma delas, que eu acho que é mais importante, que é entender qual o capital do cara para resolver o problema dele. Porque não adianta você querer oferecer algo para aquela pessoa do qual ela não tem condição de comprar. É isso aí. Então, nessa época, eu fui estudando assim, paralelamente. Eu comecei a estudar Dale Carnegie e comecei a pilotar a moto. Aí eu ia para o autódromo, aí eu fui entendendo o nível de concentração que eu tinha que ter para andar de moto, que era conhecer a pista de cabeça, entender em que ponto da pista, em cada momento que eu tinha que fazer a aceleração, a frenagem, a mudança de marcha, a mudança de posição na moto. Então, o Dale Carnegie é isso.
é você entender, concentrar no outro e não falar. É você sair de você e entender quem é o outro. Depois, eu fui pro spin, aí eu fui mergulhar, que é você aonde você sai totalmente de você, continua totalmente fora de você, né? Concentrado no que você está fazendo, que é entender a situação, onde eu tô, quais são as implicações, o oxigênio vai acabar, quanto de mergulho, qual que é a profundidade que eu tô, né? O combustível da sua moto dura mais X voltas. Se você não abastecer, você vai aí ficar na pista. Aí eu já tô no mergulho. Eu tô falando tô no mergulho. Sim. Já tô no mergulho. Cara, e aí eu fui fazendo, fui saltar de paraquedas. Sandra, cara, não adianta. Se você não abrir o paraquedas na hora certa, você perdeu tempo, pode ser que o paraquedas não abre mais. Se você abrir antes, você não aproveita o salto. Eu tô falando que você pula de um avião, você tá a 300 km, 350 km por hora, você tem um salto de 40 segundos e que você quer desfrutar daquilo, mas que você tem ali, eu abro o paraquedas com 5.000 metros de altura. Então você tem que abrir o paraquedas. Não, peraí, eu tenho que abrir com 7 no início. Então você abre com 7. Qual que é a hora? É igual atirar. Você não puxa o gatilho. É um sentimento. Qual que é a hora de você atirar? É a hora que você sentir que a mira tá no lugar certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que hoje esse movimento, esse sangue de vendedor, ele tá se perdendo por conta do mundo digital? Olha, eu acho que é o seguinte... A gente não falou sobre isso ontem, mas me veio a cabeça aqui. Não diferente de qualquer outra profissão. Eu acho que toda profissão é importante, tá? Por isso que ele é vendedor. Não, cara, toda profissão é importante. Ninguém é mais importante do que ninguém. E eu acho que as pessoas estão buscando o dinheiro rápido. São coisas diferentes. E a solução da internet, as pessoas estão ganhando dinheiro de maneira fácil e rápida. Algumas pessoas conseguiram achar uma mecânica ali de ganhar dinheiro rápido e muito dinheiro e muito rápido. Aí eu te falo. Mérito. 1 em 10 milhões, tá? Não. Isso foi falado aqui. Não, é dado estatístico. Assim, é dado estatístico. Eu não posso entrar nesse mérito. Sim. Eu não conheço o suficiente para poder falar disso. É uma agulha no palheiro, essas pessoas que realmente deram muito certo e tudo mais. E muitas delas não foi só sorte, teve um investimento atrás, ou um investidor ou o próprio capital. Então assim, cada um, se eu for falar assim, provavelmente um cara de 20 anos que ganhou, já tem lá uma conta de 100 milhões, eu vou falar dessas metodologias, ele vai rir, eu ganhei 100 milhões em 5 anos e eu não conheço nada disso. E sem aparecer. E eu sou mais vendedor do que você. Cara, e aí? Pode ser. Pode ser. É mérito dele. Eu não tô aqui pra falar... Quem é melhor que alguém, né? Exatamente, cara. Cara, você que acha que... A história do Bruno é o seguinte. O cara é fera em venda. O cara trabalhou 25 anos atendendo gigantes empresas no ramo de telefonia, que foi exatamente onde se deu aquela alavancada. Foi o ramo da telefonia mesmo em si, foi né? Telefone celular. Basicamente, quando não tinha celular, eu tava começando a vir celulares pra cá, e aí o Bruno, sem falar o nome das empresas ou outro, mas talvez possa falar, ele trouxe grandes marcas pra cá, quando Desde não era... o TDMA, que era quando o celular não tinha chip. Não tinha chip, cara, era verdade. Isso, que era o 1100. Então, aí depois veio... O 1100 ainda tinha as duas opções, a bateria com vibra... E sem vibra. Isso. Eu vendi CDMA no Goiás pela Vivo, que também é uma tecnologia que agora tá voltando. Trouxe marcas como a Huawei. Sabe o que é o CDMA? Quando a GSM... Não, quer falar de tecnologia, o que significa CDMA? Não, olha que legal. CDMA voltou. Voltou. Então explica o que é, porque eu não sabia nem o que era. O chip é o GSM. Sim, verdade. E aí, naquela época existia uma briga. CDMA ou GSM? Aí aquela briga,
o CDMA ficou obsoleto e trouxeram o GSM, que era o chip. Sim. Hoje, você voltou o CDMA quando você vai lá na empresa e coloca o chip virtual, que não tem chip. É o CDMA. Vou configurar o meu número no meu celular. É o CDMA. Entendi. Tá? Cara, você trabalhou 20 e tantos anos no ramo de telefonia, cara. Mas a questão é o seguinte. Foi aí que ele realmente construiu tudo que ele construiu e tudo mais da vida dele. Só que quem tá olhando essa história até o momento fala assim, pá, é mais um que conseguiu uma empresa, né, conseguiu um emprego bom numa empresa muito boa, porque ele teve sorte na vida e ele ganhou muito dinheiro e tá aqui pra falar. E tem muitos céticos que estão assistindo que falam assim, eu não tenho a mesma sorte, eu não tive a mesma sorte. A diferença é que o Bruno me contou umas coisas ontem que ele tem TDAH, né, de nível alto, sempre tirou notas ruins em escola, repetiu algumas séries no plural por mais de uma vez e já foi até chapa de caminhão. Conta essa história aí pra gente desmistificar quando as pessoas que às vezes não têm esperança falam assim, eu nunca vou ter uma chance boa na vida, porque eu não conheço pessoas, porque eu não tenho um relacionamento com os grandes, ou porque eu não tenho estudo. Conta essa parte pra desmistificar isso e falar, ontem ele me mostrou na câmera um leque, um armário desse aqui que dava volta. Deve ter ali no mínimo uns 80 livros. Não, 300 e alguma coisa. 300 e alguma coisa. Você já leu todos? Cara, eu já li uma parte boa. Eu acho que eu tô ali nos 40%, 50%. Que já é muito mais livro que muita gente não vai ler nunca na vida. Mas antes de chegar no livro, conta a parte lá. Conta a parte. Conta lá. Não, então, eu fui, com 18 anos, eu saí de casa porque eu tinha um problema de educação muito grave. E era uma coisa muito ruim dentro de casa. Eu causava uma insatisfação nos meus pais por eu não ser um bom aluno. Porque o meu pai, ele entendeu que ele conseguiu crescer na vida enquanto profissional e tudo, porque ele estudou muito. Então, assim, a minha avó teve 9 filhos. 8 estudou em Universidade Federal e eles não tinham nem comida. Então, assim, ela conseguiu educar, por colocar 8 filhos na Universidade Federal sem dinheiro zero. É, assim, uma coisa absurda. É um mérito que não tem como negar. Ela e meu avô fizeram um milagre. Basicamente. Porque, assim, eles eram uma cidade que hoje a cidade evoluiu muito. Eu tô com 42 anos. Ela tá com 10 mil habitantes. Então, assim, cara, esses caras foram muito esforçados, muito dedicados e tudo. E aí eu falei, vou seguir minha vida, saí de casa, fui para Brasília, servi o exército, fiquei 1 ano lá. Depois eu fui para Fortaleza em buscar uma oportunidade, porque o grande problema das pessoas, que talvez elas não saibam, é a oportunidade. Sim. Só que oportunidade não cai do céu. Oportunidade você constrói. Você cria. Isso. Então eu sempre fui esse cara que saía de um canto, ia pro outro, vou buscando. Né? Fui para lá. E nem sempre deu certo, né? Nem sempre. Ele me contou ontem que ele quis falar. Ele saiu do exército porque ele lavava os banheiros dos general, dos capitães lá. E aí ele recebeu uma oportunidade para ir pra Fortaleza pra morar com a tia. Eu tive a oportunidade de servir o exército e ficar num quartel chamado CRO 11, que é Comissão Regional de Obras. E lá estão os engenheiros do ITA, os engenheiros da AMAN. Então era só gente de um nível de educação, cara, surreal. Que na época você não tinha. Não, cara, eu tava com 18 anos, não tinha terminado nenhum 2º grau. Tinha acabado de repetir o 1º ano 3 vezes. Eu repeti a 4ª série 3 vezes.
né? Repeti o primeiro ano 3 vezes. E cheguei lá, e quando eu vi aquilo, eu falei, caramba. E eu sempre conversava com eles. E aí você precisa estudar assim. Esses caras me ajudaram muito a aprender que existe uma diferença, estudar e aprender a aprender. Uhum. Esses caras me ensinaram. Precisa disso, você precisa insistir, você precisa tal. Cara, que é igual praticar esporte. Andar de bicicleta, você cai, levanta. Jogar futebol é a mesma coisa, tal. Sim. É treino. E Até virar hábito. Isso, e aí eu fui pra Fortaleza, ouvi os caras, saí do exército, falei, eu vou pra Fortaleza, vou terminar um 2º grau lá, arrumo um emprego e minha vida que segue. Só que chegou lá, a oportunidade que tinha era pra trabalhar na faxina de um hospital. Eu falei, cara, peraí. Não vim aqui pra isso, né? Não é assim, a gente não pode desdenhar. Não, eu não tô desdenhando não, mas era o seu objetivo. Eu não tô desdenhando não. Queria. Cara, longe de mim. É, Se hoje aqui nós estamos no estúdio limpo, é porque tem alguém pra limpar. Isso é muito digno, cara. Isso é muito bacana. Isso. Eu não tô desdenhando nem nada. Tô falando assim, na sua cabeça, no seu objetivo, não era o que você buscava. Isso, eu não conseguia enxergar futuro. Sim, e eu saí ali porque perspectiva. Perspectiva, exatamente. E aí não deu certo, eu entrei numa indústria têxtil. Aí eu consegui um emprego numa indústria têxtil, só que era na área de expedição. Então eu entrava 4 horas da manhã, trabalhava até na hora do almoço, saía de lá, já saía almoçado, que eu almoçava 10 horas, 9 horas da manhã, terminava de almoçar. Cara, eu sou daqueles que já dormiu no papelão na grama. A gente almoçava, depois ia pro pátio, colocava um papelãozinho na grama, deitava e dormia. Uma sombrinha. Dormia, porque você acordava 4 horas da manhã. Não é dormir, é dormir de roncar, de sonhar. E pegando peso, acordava 4 horas, eu ia de bicicleta, trabalhava, que é pegando peso, 60, 70 quilos, o tempo inteiro. Aí ia pra casa, ia trabalhar com meu tio, porque meu tio tava terminando de almoçar, 11 horas, 1 hora, eu saía com ele no caminhão, trabalhava de chapa com ele, voltava 6 horas e ia pra escola. Então, aí eu comecei a fazer o supletivo do 2º grau. Aí você terminou o 2º grau aí, lá em Fortaleza. Não, aí eu trabalhei 1 ano nesse ritmo, uns 6 meses, durou uns 6 meses nesse ritmo. Aí eu terminei o 1º ano lá em Fortaleza, só o primeiro. Ah, só o primeiro. Só o primeiro. Aí eu voltei para Patos de Minas e fiz o supletivo do 2º e do 3º. E aí eu trabalhava. Aí nessa época eu fui servente de pedreiro, eu fui auxiliar de pintora, então lixava parede, fazia massa, todas essas coisas que precisa fazer. Era um auxiliar ali, servente e tal. Terminei o 2º grau e aí um amigo me convidou para vir trabalhar no MIG aqui em Uberlândia. Vendedor. Como vendedor. Porque... Aí começou. E aí eu passei na universidade aqui e vim pra cá. Fiquei aqui, 6 meses trabalhando no shopping. Eu saía da faculdade 11 horas, meio-dia, ia pro shopping, começava 2 horas. E trabalhava até 10 horas da noite. Até o shopping fechar. Cara, não deu certo. A faculdade não funcionou. Aí... Largou? Parei a faculdade e foquei... no trabalho. Foi quando a vendas eu comecei a me destacar. Porque aí teve uma campanha de incentivo da Bosch Continental na época, geladeira, fogão. E comecei a focar nessa campanha. Então, eu quero que você conte essa parte das campanhas, porque você ontem me disse, falou assim, Sérgio, as minhas alavancagens não foi feita só nas vendas. Pelo contrário, elas foram feitas em cima das campanhas que eu fui ganhando. Isso. Conta isso pra gente entender. Então, eu comecei a trabalhar de 10 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda. Porque o shopping abre todos os dias. Isso. Shopping abre todo dia. Então eu trabalhava todos os dias da semana, de 10 às 10 da noite. Tentando ganhar a campanha. E aí, quando eu ganhei essa campanha, muitas portas se abriram, no sentido dentro da própria empresa, né?
E aí, dentro da empresa, eu aproveitei o dinheiro a campanha, eu ganhei um kit de cozinha da Continental. Armário, geladeira e tal. Eu vendi tudo, comprei uma moto, uma Honda Bis na época, e o dinheiro do salário que eu vinha guardando, porque eu não tinha hábito de consumo e nem saía, só trabalhava. Eu paguei 1 ano de faculdade. Então o que eu fiz? Eu fui lá, me matriculei na faculdade, eu fui lá, fui para a FPU, fiz sistema de informação, paguei 1 ano e usava a moto, porque eu saía, aí eu transferi para o centro, para a loja do centro, saí do shopping, transferi para a loja do centro, por causa do horário, para adaptação de horário, e comecei a fazer faculdade à noite. E usava a moto para me locomover. Trabalhando lá, surgiu a oportunidade de trabalhar de auxiliar de compras. E aí eu fui ser auxiliar de compras. E aí, cara, foi... Aí acabou, aí começou a construir uma carreira porque você se deu bem como auxiliar de compras. Depois aí você conheceu certos amigos que foram umas peças-chave aí na sua vida. Cara, o Gustavo, o Daniel. Imagina o seguinte, eu era matuto. Só um corte aqui antes de continuar. Dali pra frente o Bruno não parou de crescer mais. Vendas pra ele eram, né, como ele mesmo disse, é uma coisa natural, fluiu e tudo mais. Só que essa parte é interessante que eu sempre falo pra vocês. Todo mundo tem as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Basta criá-las. E não acho que você vai conseguir tudo sozinho. Você sempre vai ter alguém na sua vida que vai fazer parte de algum processo, ruim ou bom, mas que vai ser importante na sua vida. E aquelas pessoas que forem boas, e sempre vão aparecer pessoas boas na sua vida, assim como se você acompanha minha história, você vai ver que existiu uma pessoa específica que me barrou, e foi ela que virou a minha chave, assim como teve na do Bruno. Então, busque o seu objetivo e continue confiando nas pessoas, apesar de todas as intempéries que a gente passa aí na nossa vida. Mas confie nas pessoas, porque é bacana essa parte onde tem pessoas chaves na vida do Bruno que fizeram ele realmente desistir de algumas coisas, e as pessoas foram lá e falaram: vem cá, Bruno, puxou ele de volta e as coisas continuaram acontecendo de uma forma boa. Nessa época que eu era vendedor, eu já tinha um bom salário. Um bom salário mesmo. Pô, eu tô falando de 2005, eu já ganhava R$2.000, 2 e pouco. Cara, 2005 para ganhar 2 mil e pouco é como se hoje fosse uns 10. Como vendedor de utensílios. Sim. Né? Lojas MIG, para quem não sabe, foi vendida depois para Ricardo Eletro. Então, eu tinha que abrir mão do salário, porque na época o auxiliar era um salário mínimo, que era R$600. Pô, eu já ganhava 2 e pouco. Eu ganhava 5 vezes o que pagava um auxiliar de compras. Aí todo mundo me perguntou: como é que você vai fazer? Que doideira é essa? Você tem certeza? Eu falei: tem. Porque eu sempre tinha que enxergar uma perspectiva de futuro. Eu sempre busquei isso na minha vida. É tipo assim, eu sempre olhei 10 anos pra frente. Não, isso aqui não tem futuro. Né? E aí foi quando eu abri mão do salário, fui ser auxiliar de compras. E aí, cara, eu pastei. Aí a vida começou a me mostrar o que é a vida. Eu não conseguia falar para a palavra problema. Eu falava problema. Eu era muito matuto. Eu nunca tinha visto uma calculadora financeira na minha frente. Uma HP12C. Não, quando eu vi aquilo eu falei: isso aí é um computador? Sim, e eu sempre tive contato com o computador. Sim. Computador, sim, informática. Pô, eu fiz engenharia de computação. Então, cara. Eu tinha a calculadora científica da engenharia. Ah, porque tem diferença da científica e a HP12C. Isso. Tem diferença. Mas eu nunca tinha visto calculadora financeira, na verdade, a HP12C é a marca. Isso. Calculadora financeira. Calculadora científica é uma coisa, a 12C é outra. A financeira é outra. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com a financeira. Sim. E aí, cara, eu apanhava... E eu estudava sistema de informação, declarar variável, X é igual. Só que lá era completamente diferente, cara. Então, assim, eu não era bem na...
que aconteceu? Eu não conseguia me dedicar à faculdade e aprender lá. E o que eu aprendia na faculdade Não era aplicável no trabalho. não era aplicável no trabalho. Até que começou a vir um Android. Porque quando surgiu o Android, as pessoas ficaram ressabiadas. E aí o Android, a base dele era Java. Ele foi feito em Java. E aí disso eu sabia na época. Eu falava, cara, isso aqui vai ser um negócio muito foda. Vai ser o futuro. Isso aqui é o futuro. E eu lembro que na época, quando lançou o Android, cara, era lento, E travava demais. Isso. E, na verdade, qual que era o problema? Que o Android é aberto e qualquer pessoa podia fazer um aplicativo. E na época, a Nokia foi líder por 12 anos, líder mundial de vendas, e ela tinha um cara que chamava Symbian, que inclusive a gente tinha uma universidade em Manaus, uma universidade só de engenheiros que estudava Symbian na época. A Nokia era potência mundial. A Nokia, além das antenas, que até hoje ela existe, com antenas, com essa questão tecnológica, né? Ela tinha lá uma escola, uma universidade, onde tinha programadores que programavam para melhorar o Symbian. O que foi o X? Que o Google, você consegue melhorar o Google sem ser funcionário do Google. Porque você consegue criar um aplicativo, uma solução para um problema de alguém sem ser funcionário do Google. O Google conseguiu criar uma plataforma onde ele botou o mundo inteiro para trabalhar de graça para ele. Para ele. O mundo alimenta o Google. Isso. Exatamente. E aí, isso me ajudou, e a universidade, a faculdade, ela me ajudou a ter uma visão sobre esse tipo de evolução. O ponto interessante, Bruno, que é onde eu falo, cara. Você é bom nisso. Legal. Só que não é a questão de falar do dom de vendas do Bruno, falar do dom e tudo mais. Cara, você tem uma coisa que o empreendedor, o verdadeiro empreendedor, não é o cara qualquer um que tá fazendo por desespero. Eu tenho uma linha de pensamento muito igual a você. Quando eu faço alguma coisa, eu vejo daqui a 10 anos. Eu vejo daqui a 1, 2, 5, 8, 10 anos. A questão da perspectiva. Você enxerga a perspectiva daquilo que você está fazendo. Em tudo que você faz. Não só da questão da venda, né? Por exemplo, você comprou a pizzaria aqui. Você não comprou a pizzaria para diversão. Você comprou uma pizzaria, primeiro, por um propósito, que é a bacana a questão do fit, né? Isso. Um produto de boa qualidade e tudo mais. Só que com certeza você pensou, o que eu vou fazer com a pizza, com a 034 Pizzaria daqui a 10 anos? Então, cara, o que eu acredito? A gente teve a pandemia recentemente. E quem eram as pessoas que tiveram problemas com a pandemia? A pessoa displicente com a alimentação, aquela pessoa que não se cuida, que não pratica atividade física, que a gente chama de como é que é o nome que usava para quem estava acima do peso? Não, é obesidade, é sobrepeso. Não, mas aí tinha um nome que tem um idoso também, tem um nome para isso. Ah, eu esqueci o nome. Sedentários? Não é sedentário. Vai que nós vamos chegar na palavra. Então, daqui a pouco eu vou lembrar. Então, eu acredito, cara, as academias hoje, alguns anos atrás, as pessoas queriam estar na moda. Hoje as pessoas querem estar saudáveis. Então, eu acredito que a gente está num processo de evolução de lá para cá muito grande. Não o ser humano como um todo. Hoje se fala muito em saúde mental, que é uma coisa que não se falava, cara. Hoje se fala muito em saúde física, que é uma coisa que ninguém falava.
Não, isso não era discutido em roda de bar, saúde física. E hoje é discutido. É saúde mental. Então, qual que é a evolução daqui para frente? A pessoa melhorar na saúde mental, melhorar a saúde física e melhorar o hábito de consumo. Então, assim, às vezes a pessoa hoje, ela come para encher barriga. Ela pede uma pizza que tem ovo, que tem óleo, que depois que ela comer, que a calabresa é a calabresa mais barata que existe, que foi feito de um pedaço de carne que não se sabe a procedência. Quando o cara come aquilo que abre o paraquedas na barriga dele, a asa de morcego, que ele vai dormir parecendo uma jiboia e fala, pô, que pizza boa, tô cheião. Beleza, cara. Só que isso vai mudar. Eu acredito que se eu sobreviver a esse processo de evolução, né, que vem acontecendo, que não é agora, é daqui a algum tempo, eu vou ser um dos mais antigos. Porque eu não tô falando de 1 ano, eu tô falando de 5 anos. Daqui a 5 anos, as pessoas não vão querer mais comer coisa ruim, que ela sabe que faz mal. Sim. Ela não vai querer comer só para encher a barriga. Você quer que eu te fale um dado na pandemia, já que você falou de pandemia? Eu trabalhei numa indústria de alimentos. E um dos produtos que a indústria que eu trabalhei vendia é fermento. O líder de mercado no Brasil, inclusive. Não vou falar a marca, mas... Não, pode falar. É Royal. Não, ela... Eu vendia Royal. É, mas esse é um fermento... Não tô falando... fermento químico. Fermento químico. Isso, fermento químico. É. Só para corroborar o que você falou com a pandemia, você sabia que eu não sei o percentual aqui agora da população mundial com a pandemia engordou, ganhou muito peso e tudo mais. Brasil, então, nem se fala. Na indústria, na época da pandemia, você sabe quanto em percentual a venda de fermento cresceu? Não tem nem ideia. 200%. Cara, porque o cara fica em casa e faz bolo. Só no meu cliente foi 252% de crescimento de venda de fermento. Cara, o que o brasileiro consumiu de pão, bolo e tudo que leva fermento, você não faz ideia. Cara, isso é óbvio, ganhou peso. Aí sim, quando foi passando a pandemia, veio o susto. Porque aí, se você falou, na época era moda era modinha, ser fortinho, ser sarada e tudo mais. Hoje só se fala em saúde física. Isso. Até porque, o pessoal fala, é porque as pessoas são todas fitness e eu não sou. Na verdade, a exceção é ser fitness. 4% da população tem um corpo literalmente abaixo do peso, assim. Cara, corpo saudável em termos de vamos lá. Corpo sarado. Então, a saúde mental e a saúde física realmente é o que vale a pena, cara. E eu acho que essa visão sua em relação à pizza, eu acho fantástica. Então, o que eu quero? Hoje, eu busco oferecer um produto custo-benefício. Uhum. Eu não, porque você... Não, cara, eu nunca vou ter o preço mais caro. Eu nunca vou glamourizar o meu produto para poder aumentar o preço. Hoje eu trato a pizzaria de uma forma muito profissional, que foi a forma que eu aprendi. Qual que é o CMV? X. Qual que é o markup saudável de sobrevivência de maneira profissional? Tanto. Uhum. Então, assim, o que eu faço, cara? É isso. Eu estudei insumo por insumo, mudei alguns, fui comprando, uns foi melhorando aqui, outros e tal. Então eu busquei equalizar o CMV, entendi qual que é o markup saudável para pizzaria e precifiquei. Mas é porque na hora que estiver vendendo muito... Não, na hora que estiver vendendo muito, eu vou abrir mais e vou vender mais. Vamos fazer franquia? Exatamente, cara. Boa. Se eu conseguir... eu tô tentando popularizar uma coisa que é gourmetizar, que é a gourmetização. E eu não tô querendo eu não tô querendo o selo de status do gourmet. Isso eu não quero. Eu quero falar assim, cara, vamos comer uma coisa saudável, leve.
Bruno. É diferente. Então, eu tô tentando abrir uma porta de acesso a uma coisa onde as pessoas não tinham. Cara, eu uso agora. Eu estou fazendo a minha pizza com 75% de hidratação. Para cada 1 quilo de farinha, eu uso 750 ml de água. Bruno, cara, eu apoio o seu projeto. Total. Eu sei. Totalmente. Você falou uma frase muito boa. Gourmetizaram a pizza no Brasil. Tudo bem, tudo bem. É um evento, a família sair juntos para comer uma pizza num restaurante. Beleza. Lá fora, lavanderia, gente. Estão me dizendo aqui que lavanderia, self-service é coisa de rico. Não! Vai lá fora, nos Estados Unidos. Isso aqui tem em cada esquina. Ninguém tem máquina em casa. Pizza é street food. Comida de rua. É o famoso... Quando você não tá afim de comer comida ou não tem tempo para comer uma comida, você vai fazer o quê? Vamos comer um salgado na rua, rapidão. Vamos comer um salgado, pede um suco, um refri. Pronto, já o almoço tá garantido. É a pizza lá fora. O que o Bruno tá tentando fazer é literalmente... Ele não quer fechar os restaurantes chiques, as pizzarias maravilhosas. Não é isso. É conquistar um mercado de falar, gente, você quer pizza acessível e boa. Eu quero que a pessoa coma uma pizza de chinelo, bermuda. Pronto. De bermuda, chinelo, boné e tranquilo. Cara, você e comer uma coisa em pé e uma coisa de qualidade. Porque se você falar assim, aonde que eu vou comer uma pizza napolitana com com insumo de qualidade, uma pizza muito bem feita de bermuda e de chinelo? Eu não quero que você tenha que tomar um banho, fazer a mulher marcar um salão, pintar a unha, pintar a unha pra sair pra comer pizza. Não, e não desmerecendo as que fazem isso. Cara, ok. Vamos lá. É o mercado que você quer atingir. Pronto. Vamos lá. Eu não tô dizendo que amanhã eu não vá. Eu vou. Eu vou nesses caras. Eu gosto disso também. Sim. Mas tem dia que você não quer, cara. Tem dia que você quer estar de bermuda, de roupa de ginásio. Saiu da academia, vamos passar ali e pegar uma pizza? Vamos. É isso. E é o que acontece. As pessoas saem da academia, entram no aplicativo, pedem uma pizza, passa, pega e vai embora. Pizza boa, barata, preço justo, isso. Né? Vamos falar barato, preço porque, justo. Assim, o que é barato e o que é caro? O que é caro? Já é outra coisa que a gente vai entrar, né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas não entendem o benefício. Qual que é o benefício? É você não passar a noite inteira giboiando e acordar no outro dia, aí faz um bicarbonato pra mim. Eu vou ter que tomar um Epoclé. Cara, não. Tem muita gente que para de comer pizza porque vai giboiar a noite inteira. E tem muita gente que... as pessoas... Enxerga o carboidrato como veneno, aí corta agora a minha vida é zero carboidrato. Gente. Carboidrato é glicogênio, energia. A gordura queima na chama do carboidrato. Por quê? Porque você precisa de energia para queimar gordura. E a energia vem de onde? Existem 3 fontes de energia: proteína, carboidrato e gordura. Sim. A gordura queima na chama do carboidrato. Você faz atividade física com a energia do carboidrato e queima gordura. Sim. Ou então você vira um cara que come só carne, que você usa proteína como fonte de energia para queimar a gordura. Que aí já é o cara que tem uma musculatura muito grande, que vai catabolizar, ou então o cara que é carnívoro, que só come proteína. Mas, se você for olhar quanto de proteína que a pessoa come por dia e quanto de proteína que ela tem que comer para usar a proteína como fonte de energia, eu não dei conta. Eu já tentei. Eu tentei ser vegetariano na época Você tentou? Tentei. Na época lá do Iron? Na época do Iron. Pelo amor de Deus, era a hora que você mais precisava de proteína. Não. Porque é o seguinte... Você viu aquele... Desculpa te cortar, você viu aquele... Certeza que você viu aquele filme seriado no Netflix dos caras de alta performance que são vegetarianos. Sim, eu assisti. Eu também vi. Então... Quase me converti naquele negócio. Eu saí de lá e fiz um churrasco. Na verdade... O que eu fiz na época? Eu comia proteína, que é o ovo, o peixe tá. E whey. E bastante legumes.
Cara, eu entendi. Então você não virou vegetariano, você cortou carne vermelha. Não, vegetariano come um peixinho. Come, vegetariano come peixinho, de boa. Tem uns que não, tem uns que... Não, mas aí o cara já virou vegano. É diferente. Não comer. O vegano não come um peixinho. O vegetariano come. Então, assim, pô, você sai para. Vamos lá, você sai pra Desculpa a pedalar. risada, eu tenho que te falar uma coisa, calma. Eu tenho... Caião, escuta essa aqui. Eu tenho um amigo, e um dia ele chegou assim pra mim e falou assim, Sérgio, a minha irmã, ela é vegetariana. E a gente fica zoando ela nos eventos, porque ela é vegetariana, só que ela é uma vegetariana que só come bacon. A gente perguntava pra ela, falei, peraí, por que você é vegetariana mas come bacon? Ela, porque bacon é vida. Porra! Não Então, é. assim, na época eu tava muito aficionado a ter um resultado expressivo No Iron. no Iron. Eu queria muito. E aquilo alimentava Queria mesmo. um ego absurdo. Cada dia que eu saía pra fazer uma coisa que eu fazia, que eu me superava, a minha superação diariamente me viciou a querer aquilo todo dia. Todo dia eu tinha que ser melhor do que eu tinha sido antes. E você vai viciando nisso. E aí Que vício bom, né? E você não tem limites. Você não tem limite. Por quê? Porque é vício. Vício é isso. Vício é vício. Então, assim, por exemplo, uma coisa das pessoas que têm problema com TDAH é a facilidade de se viciar em dopamina. É o famoso superfoco? Ah, cara, eu não gosto de ficar glorificando uma coisa que já me causou tantas dores. Mas é o superfoco. Cara, mas na época do Iron te causou várias dores físicas, Não, porque... me causou várias dores durante a minha história. Não, ok, Você tá. tem superfoco? Cara, não, eu queria não Tá bom. ter Você TDAH, queria eu não queria ter. não ter sofrido tanto, eu queria não... Cara, quando meu pai me levou no psicólogo com 6 anos de idade, eu tô falando que isso foi em 86, em 88. Sabe o que a psicóloga falou pra ele? Isso é falta de rédea. Cara, eu apanhei muito. Porque hoje tem um nomezinho pra quem tem muita energia, eu esqueci, é Hiperatividade. hiperativo. Ele é hiperativo, é. Isso é falta de rédea. Porra, velho. Eu queria matar essa mulher. Eu apanhei de chicote. Fala o nome dela, vamos lá. Não, eu apanhei de chicote, velho. Eu apanhei de chicote. Antigamente não tinha, Bruno. Antigamente não tinha esse... Meu pai tinha um chicote que tinha aquelas tampinhas de garrafa que fazia assim, ó, eu escutava. Igual chocalho de cascavel. Sérgio, para, cara. Antigamente era eu isso. Era criança. Cara, não é isso, cara. Mas uma pessoa formada fala um negócio desse pra um pai. O nível de profissionalismo da pessoa. Aí qual que é a solução que o pai tem pra dar ali? Pô, eu não tô culpando meu pai. Não. E eu não tenho problema nenhum com isso. Se uma profissional falou isso pra ele... Isso. Porra, cara, tá louco. Aí você vai falar pra mim, porque não sei o que. Não dou conta. Eu não, então, assim, ficar glorificando uma coisa que causa dor, Entendi. não é legal. Porque, assim, você vê um cara lá que ficou muito rico falar que tem TDAH, beleza, velho. Parabéns pra você. Mas essa não é a realidade. A riqueza pode até ser... A realidade hoje, se a gente for olhar a realidade de 90%, é o cara não conseguir terminar o 2º grau, é o cara não ter um bom trabalho, é o cara não conseguir ter resultado no trabalho. Então, cara, não é isso. Isso é um problema. Só que é um problema igual um cadeirante. O cadeirante não anda na cadeira de roda. Ele não tem culpa dele estar na cadeira de roda. Sim. E não adianta você esperar que ele vai andar. Então não adianta você pegar um cara que tem TDAH e achar que esse cara tem superpoder, velho. Porque às vezes aquilo já causou dor demais na vida desse cara. E as pessoas, por que não, velho? Tem dor envolvido, tem gente que sofre. Tem que parar com isso. Tem gente, é bacana, parabéns pra quem teve. Mas pra outros não, velho.
Isso é ruim. Porque ó, é moda falar que tem, cara, peraí. O cara tem um probleminha na educação e fala que tem. Porra, e o cara que apanhou? E o cara que foi humilhado? Não é isso, cara. Isso atrapalhou, pô, eu não precisava ter saído da casa dos meus pais, do conforto do meu lar. Eu tive que ir pra fora, tomar porrada, apanhar. Cara, mudou a minha. Cara, a educação mudou. Mudou. Porque o peso da enxada é diferente do peso da caneta. Cara, o cara que trabalha de chapa de caminhão, eu admiro, porque eu fazia isso, Sérgio, num sol de 45 graus lá em Fortaleza. Cara, e você corta a mão numa caixa de cerveja. Meu tio era cadastrado na Coca-Cola. E a gente puxava cerveja no final de semana entregando nos bares. Cara, tá louco. É um serviço assim. Até conversei com o Eduardo semana passada. O Eduardo falou pra mim que eles vão diminuir o saco de cimento, o peso do saco de cimento. Cara, quantas vezes eu carreguei saco de cimento no ombro de 50 quilos? Tá louco, velho. Então, assim, vamos parar de romantizar? Assim, não é nem romantizar. Sei, porque, cara, assim, eu não uso isso de desculpa. Então, isso pra mim não é uma muleta. Não, sim. Muito pelo contrário, isso pra mim sempre foi uma fonte de tentar superar. Só que é uma coisa que eu nunca vou superar, velho. Porque isso é muito maior do que eu. Isso é muito maior do que eu. Então, é super foco, não sei o que. Cara, você esqueceu sua filha no elevador. Você sai do elevador, acha que tá sozinho. Cara, cadê minha menina? Então, assim... Cara, é você sair de casa, esquecer a chave do trabalho e ter que fazer tudo. Cara, é todo dia. É você lidar com aquilo é você lidar diariamente com uma dificuldade incrível, véio, de esquecimento. Que as pessoas não têm ideia o que é isso. Não tem. Cara, e como lidar com isso, Bruno? Não, já que entramos nessa seara, desculpa aí entrar nesse assunto, que eu sei que você até se emocionou, mas... É uma coisa assim... Não quero entrar mais nas raízes lá que fere, não, mas... Cara, é todo você dia. não tá sozinho nesse mundo, saiba disso. Você se sente impotente, é o cara se sentir impotente, é a pessoa se sentir impotente, incapaz. Em alguns aspectos. E você tem que se provar todo dia. Em alguns aspectos, isso. Concordo com... Então vamos lá. É o cara acordar se sentindo incapaz, impotente, e ter que todo dia se provar que ele é capaz. Porque cara, por que do Iron, velho? Explica muita coisa. Isso. Inclusive, eu vi um post seu hoje, antes de vir pra cá. Cara, é isso, velho. De você na sua TT e falou: suportar a dor faz parte. Suportar a dor faz parte. E assim, quando eu vim fazer a pizza, velho, é isso. Eu chegar no nível de no nível de qualidade que eu tenho hoje, em 6 meses, é isso. É fazer 75% de hidratação. É isso. É você pegar um livro, destrinchar um livro de 600 páginas pra tentar... Por quê? Porque inconscientemente eu tenho sentir a obrigação de ter que ser assim. Se eu sair daqui e for morar na Itália, eu vou ser um pizzaiolo. A mesma coisa. Isso. Ou até melhor do que o italiano. Se te conforta ou não o que eu vou dizer agora, esse sentimento que você acorda e faz o seu corre durante o dia para dormir, provando que você acordou, não é só quem tem TDAH. Eu sei. Isso aí sou eu. Eu posso te garantir que é o pessoal que tá aqui no estúdio. Cara, o ser humano, por si só, eu acho que ele precisa de provar algo. Ou pros outros, ou pra si mesmo.
Isso aí eu te falo, cara, não é quem sofre de TDAH, autismo e tudo mais. É intrínseco ao ser Só que humano até então, essa cara, questão de acordar e falar: acordei, mais um dia. E agora? Quem sou eu? Pra onde vou? Pra onde vim? Sabe aquelas perguntas de crise existencial de adolescente? É isso, só que eu cara. só fui descobrir isso com 35 anos de idade. Antes tarde do que nunca, Bruno. Não! E o que eu tô dizendo Né? é uma coisa que eu aprendi a conviver. Cara, é bacana. Não, sim, mas eu Tipo assim, entendo. Foram Já aprendi. foi uma vida pra convivo aprender com nesse isso. ponto, né? O que me incomoda é. Primeiro, eu não falo isso. Eu nunca falei nas minhas. Se você entrar, eu nunca falei isso. Por quê? Porque as pessoas, grande maioria, usa isso de desculpa. Sim. Muleta. Escudo. Ah, eu esqueci porque eu fiz isso. Não, cara. Não, você As esqueceu. pessoas não você têm esqueceu. culpa de você ter. Primeiro, ninguém tem culpa de você ter. Ponto. Ninguém tem culpa. Então eu tenho que achar uma solução para o meu problema, para que o meu problema, ele não tem que interferir na sua vida. Tanto que você falou, quer que eu te mande um e-mail? Não, tranquilo. Marcar O invite. um invite, É. não sei o que, não, tranquilo. Então fui me adaptando. As pessoas não têm culpa do seu problema. Primeira coisa, eu não tenho que transferir uma coisa que é minha para outra pessoa. Sim. Isso eu sempre fiz. Tá? Isso é... E as pessoas... O que é ruim é... O tempo todo você vê... usa isso de desculpa. Ou o outro... é porque eu tenho isso e eu tenho super foco, não sei o quê. Pô, para, velho. Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Eu falei porque é uma frase que é muito utilizada, mas eu acho isso cara, uma justificativa gigantesca. Para, toda hora... Eu fiz isso Quando eu porque vejo- eu fiz isso, mas também não tem mais, gente. Não tem Cara. mais, não tem porquê. Você fez porque você fez e As pronto. pessoas... Daqui a pouco as pessoas querem que eu ando com um crachá no peito, né? Com o telefone da minha mãe, falando que se alguém me vê perdido, ligar pra minha Ligar mãe. pra sua mãe. Cara, É. Bruno, não é assim. não é assim, cara. Não é assim. Eu concordo com você. A gente tem que... todo mundo é adulto, todo mundo é responsável, todo mundo tem... eu tenho isso. Cara, o outro tem outro, o outro tem outro, o outro teve uma família, o outro O outro não teve? o outro não sei o quê. Cara, É e isso. tudo bem. Eu falei lá atrás, agora você teve uma coisa que foi muito importante na minha vida. Foi que eu achava que era uma coisa ruim, só que na verdade era uma coisa boa, que foi a forma, cara, que meu pai me criou. Ele sabia a dificuldade do mundo, ele sabia que o mundo é impiedoso, ele sabia que o mundo não perdoa ninguém, e ele me criou para ser resiliente. Qual que é o seu talento? Não, meu talento é ser perseverante, cara. Eu não desisti. É não desistir. Exatamente, o meu talento não é ser desisti. perseverante. Qual que foi a frase que seu pai disse pra você? Aqui, que eu tatuei, criado pra guerra e não pra vida. Criado pra guerra, Porque não pra todo vida. dia você sai de casa, você tem uma guerra diferente. Não levando ao pé da letra ferro e fogo, né? Porque fica parecendo que assim, nossa, nem todo mundo tem essa vida tão difícil que você ou o Bruno já tiveram e precisamos, né, passar pela mesma coisa. Não. Mas é no sentido figurativo, que o Bruno disse. Cada um tem a sua guerra. Isso. Não necessariamente a mesma guerra que o Bruno passou, Não. que eu passei, que cada um passa. Você tem a sua. Você tem eu posso ter certeza. Gente, se você tá aqui vendo, se você tá vivo aqui neste planeta, você tem sua guerra. Seja financeira, emocional, É isso, cara. física, Todo não mundo- interessa. Todo mundo tem. Entendeu? Se você nasceu numa família muito rica, você tem lá a sua guerra. Sim. Se Não você vai ser o nasceu numa financeiro, família- talvez, o problema. Vai ser outro. Cara, às vezes é o financeiro. Também, né? Também. Por quê? Porque ele precisa... cara, Ter mais. às vezes é mais difícil você assumir algo que alguém já fez e dar continuidade naquilo do que você construir uma Construir coisa uma do coisa zero. do zero. Do zero você já não tem nada a perder mesmo, né?
Isso. Qualquer coisa que vier é lucro. Cara, então todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo... O que as pessoas têm... Que eu fico assim, cara, para de buscar atalho. Não existe atalho pra vida, mano. A não ser que você roube, a não ser que você minta, a não ser que você finja ser algo que você não é. Pare de tentar buscar atalho. E às vezes eu até sou uma pessoa que talvez me boicoto porque eu não acredito no fácil. Eu não Nem consigo eu. acreditar no fácil. Eu também não. E quando vem fácil, eu desconfio. E faço alguma coisa pra não acontecer esse fácil, pra falar, não, eu preciso do difícil. É ruim, né, cara? É isso, É cara, ruim. eu não acredito no fácil. É ruim mesmo, sério. E às vezes você perde a oportunidade porque simplesmente você não acredita em alguma coisa que vem tão fácil. Peraí, opa, tá bom demais. Isso é interessante. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, com o fulano é tão fácil acontecer as coisas, comigo nunca acontece. Cara, Será que não é você que tá se boicotando pra que não aconteça fácil, igual acontece com seu amiguinho do lado? depois de alguns anos de terapia, são 25 anos de multinacional e tal, mas são mais de 10 anos de terapia. Eu vou, inclusive, não é vergonha não, tá? Eu fiz, parei, voltei e faço. Isso. É muito bom. Hoje eu não estou fazendo. Cara, mas vamos lá, eu sou o meu algoz. Explica isso, Bruno. Cara, ao mesmo tempo que eu sou o protagonista da minha vida, eu sou Sim. o antagonista. Seu é vilão também. Seu herói é o vilão. Então, Todos somos, velho. Por quê? Porque é esse ciclo vicioso de tentar se provar que você é capaz e que na hora que fica bom tem que ficar ruim Tem de que novo. ficar ruim de novo. Tem que ficar ruim de novo. Cara, e eu fui mudando. Não, tá fácil, não muda. E eu fui mudando. Chegou uma hora eu cansei de mudar. E aí quando você começa a entender, cara, eu sou o meu algoz. Aí aquele negócio de você se olhar no espelho, você tá mal intencionado. Cara, como o Bruno tá falando coisas que parece que sou eu que tô dizendo e eu tenho certeza que você tá pensando a mesma coisa. Cara, linkando isso com a venda, olha que interessante. Eu anotei isso que você falou. Se você prestou atenção, para você ser um bom vendedor, em qualquer área que você seja, tá? Não necessariamente o vendedor que vai lá oferecer um produto a X reais para vender a Y reais e ter um lucro. Vender. A arte de se vender. Eu esqueci o nome do autor que você falou aqui agora, mas não importa o nome do autor, importa que são os 3 passos que você disse que eu anotei para você entender tudo que nós conversamos aqui. Primeiro passo: conhecer as pessoas. Você nunca vai lidar bem com o seu cliente, aquele cara que te compra, se você não conhecê-lo bem. Quando você conhecer bem, não force a amizade, deixa ela acontecer. Igual o Bruno falou, hoje eu tenho os meus clientes que eu entrei em casa, foram na minha casa e tudo mais. Não foi aquela coisa forçada. Foi uma coisa que foi construída com o tempo, depois que as pessoas se conheceram. Depois você tem a segunda etapa, que é entender as pessoas e as situações. Se você lidar comigo, você vai ter que me lidar de um jeito. Se você lidar com o Bruno, vai ter que ser de outro. Por quê? Porque às vezes eu sou um cara mais nervoso, mais estourado, mais direto, não filtro muito. O Bruno é um cara que tem ali o seu nível de TDAH, mas é um cara que busca conhecimento, mas é um cara que tem outro temperamento em relação a mim. Mas é um cara também que vai ser importante para você. Eu tô falando que um possível comprador que você lidar aí no seu dia a dia, seu cliente que você lidar no dia a dia para vender o seu produto ou serviço. Esse é o segundo passo. Se você faz bem esses 2 primeiros passos, o terceiro fica fácil. Que é literalmente concluir. O terceiro é o mais difícil. Não, é difícil porque você vai ter que colocar em alguns acordos em relação a preço, em relação a tudo mais. Mas só para finalizar o terceiro passo, que depois que você fez esses 2 bem feitos, o terceiro é concluir, literalmente, a venda. Eu quero falar do terceiro passo. Então, vamos falar do terceiro passo. Nós conversamos bastante sobre os 2 primeiros, né? Já conhecemos, já entendemos. E agora para concluir? Pra gente concluir. Aconteceu uma campanha
na época. E eu queria muito vencer essa campanha. Era uma viagem para a França, onde tinha algumas regalias, né? E tinha um carro zero. Então essa campanha era um carro zero. Você ganhava um carro, fora a viagem. E eu queria muito essa campanha. Eu falei, cara, essa vai ser o meu checkmate. Pra mim falar assim, porra. E aí, eu selecionei dos meus 37 clientes, selecionei 12. E aí eu segui ao passo a passo para entender o quanto cada cliente tinha de verba disponível para compra. E a minha meta, entender quantos % daquela verba eu tinha alcance para comprar do meu produto. Para você ter uma ideia, aí a gente não está falando de 2 pizzas ou pão de queijo. É um negócio muito sério, tá? E você conseguir descobrir a verba disponível para compra de uma empresa de 500 lojas para aquele produto é um nível de dificuldade muito foda. Você teve que entrar no nível de informação sigilosa do seu cliente. Isso. Você conseguiu? Exatamente. Caralho. Por quê? Porque eu fiz uma campanha de incentivo baseada na verba que o cara tinha para comprar. Então, o que eu fiz? Eu fui 1 a 1 para descobrir essa verba de compra. E eu falava assim, se você me comprar, cada cliente de uma maneira diferente, se você me comprar 10% dessa verba, eu consigo isso aqui para você. Sim. É a troca que você falou. Isso. É E isso aí aí. eu liguei em São Paulo, conversei com o meu diretor na época e falei, falei pra ele, são esses 12 clientes, esse cara tem tanto, esse cara compra tanto, esse cara compra tanto, e ele vai me dar tantos % da verba dele de compra. E aí eu fui fazendo uma campanha de incentivo para cada cliente, atendendo, baseada no cara, não no meu. Baseado nas necessidades de cada cliente. Isso. Porque eu queria Isso. a campanha, mas eu não ficava me monitorando em que posição eu estava. Pra mim, eu sabia da existência, fechei o olho e falei, cara, agora eu vou resolver o problema do meu cliente, vou resolver o meu problema. O meu problema é consequência daquilo que eu faço. E aí eu fui, estudei, trabalhei, criei uma campanha. Tinha cliente que eu fiz uma campanha baseada no VPC, que é verba de propaganda cooperada que eu passava pro cara. O outro cliente, eu dava uma campanha de incentivo para a equipe de vendas dele, Sim. que era em produto. Sim. Então eu fui criando maneiras de alocar aquela verba de compra para comprar do Bruno. Uhum. No final desses 3 meses, que a gente chama de Q4, Sim. eu alcancei 39 milhões de venda. E eu fiquei em primeiro lugar. Só que, na verdade, eu só fui descobrir porque me fizeram uma ligação e falaram, você precisa vir para São Paulo amanhã. Eu falei, como assim não? Daqui a pouco a menina vai te ligar, vai te passar os dados do seu voo, amanhã você precisa vir urgente para São Paulo. Você vai ser premiado, hein? Não, eu não. Cara, eu já tinha me desligado daquilo. Tava tão incrível, aí que vem a questão do superfoco, já tava tão incrível fazer o trabalho de uma maneira tão Você profunda esqueceu da campanha. que eu já tinha esquecido da campanha. Legal. Resumindo, você só preocupou em fazer Aí o seu eu entrei trabalho. numa sala, tava a presidência, tava o pessoal do marketing e tal. Eu falei, cara, eu fiz uma coisa muito errada. Eu estava achando que eu tinha feito alguma coisa muito errada e eu ia ser desligado naquele dia. Que foi a hora que me comunicaram que eu tinha ganho a campanha, que eu tinha ganhado o carro. Cara, é assim, é surreal. Eu não tô falando de uma coisa Eu imagino. que é de uma coisa... eu ganhei aqui. Não, cara, eu tô falando que eu tinha competidores de nível nacional que estudaram em coisas que eu... internacional. O cara que estudou no Brasil... Passou na um ano universidade, fora, fez isso, papapá. Isso. Então, é um nível
de profissional muito foda. E aí eu falava, caramba, velho. E eu tratei isso com tanta naturalidade que hoje é a questão do algoz. Eu conquistava e aí falava, cara, acabou, esquece, vamos pro próximo. E não é assim. Próxima dificuldade. Isso. O meu diretor, na época, que hoje é um amigo pessoal, depois veio ser. Eu fui trabalhar na empresa dele e falei assim, cara, você tem noção do que você fez? Cara, eu não. Você tem noção do que você construiu nos últimos anos para as outras pessoas? Não. E isso é muito foda. Porque eu não valorizava aquilo que eu valorizava. Sim. Aquilo que tinha valor. Então, assim. Ai, você ganhou uma campanha de nível nacional da maior, hoje a maior empresa mundial, já tem, sei lá, ela já deve ser líder de mercado uns 15 anos, 20 anos. Sim. E, cara, foi muito foda. E o ponto é o seguinte, você falou que a parte de concluir é mais importante. Onde você viu a parte mais importante nessa parte de concluir? Você tirar o foco da campanha em si para preencher um ego. E você focou tanto no trabalho que você foi contratado pra fazer e fez ele com tanta excelência que você concluiu bem? Ou teve outro fator? Cara, foi isso. Eu saí do meu problema. Eu saí do meu problema. Que era ganhar a campanha. Sim, entendi. E aí eu fui entender, eu tinha um cliente lá em Belo Horizonte que o cara tinha 28 lojas. Você foi solucionar um problema do cliente. Isso. É isso, agora eu entendi. Eu fui só... vamos fazer uma campanha pra você e tal, Entendi. não sei o que. Não. Cara, no final eu tava mais empolgado em pagar a campanha pros meus clientes do que em ganhar a minha. Eu vou traduzir então a terceira etapa pra quem tá vendo aqui. Inclusive a gente pode cortar a primeira e a segunda etapa. Eu vou cortar toda essa história e concluir a terceira. Antes de pensar, depois que você conhecer as pessoas e as situações, entender as pessoas e as situações, para você concluir a venda, não preocupa com o dinheiro, não. Nem com a campanha, nem com o incentivo. Preocupa em concluir o problema do seu cliente. Se você soluciona o problema do seu cliente, você soluciona o seu. É isso. E pronto. É. O que você quer com a pizzaria Qual que é o problema? É fazer com que as pessoas continuem comendo pizza. Não precisa parar de comer. Na verdade. Só que você vai comer uma pizza de qualidade, com uma farinha boa, com os produtos bons, que você não fique naquela preocupação de engordar, sabe, e tudo mais. Isso aqui é um junk food. Sim, junk food que a gente chama, né? Junk. Que é comida de lixo, né? Vamos dizer assim. Isso, junk food. Só que às vezes a pessoa não quer fazer comida em casa. Sim. O que é o junk food? É pra substituir a comida em casa mesmo. Arroz, feijão, salada e tal. E outra, só tem tempo pra comer na rua. É o Nissiniojo, Então, quem que é meu concorrente? É veneno. Oi? Esse miojo é veneno. Já comi muito. Não posso falar também não. Eu não posso falar, se você... Não, cara, não. Eu sei. Quando você vai lá e estuda o iFood, quem que é o maior concorrente do iFood? Ele mesmo. Ele mesmo. Por quê? Porque ele fez um estudo, ele entende que o cara fazer um prato em casa, ele gasta 30 minutos. Então ele precisa entregar o produto pro cliente dele em menos de 30 minutos. Sim. E é um desafio, cara, porque assim, é uma coisa que às vezes eu encarno no negócio e eu frustro. Prazo de entrega hoje do iFood da 034? Depende da distância, depende de onde você mora. Você, por exemplo, que mora longe pra caralho. Porra, eu moro... Não, da pizzaria eu concordo, vai. É isso, eu moro perto do aeroporto. Isso. Mas beleza, você sai de avião pra vir trabalhar? Não precisa ser grosso, né? Uai. Não precisa ser grosso desse jeito. Você é meu convidado aqui. Não. Só tô tentando ser natural. Vamos manter a educação. Mas eu fui educado. Eu moro perto do aeroporto. Só não vou pular a mesa aqui agora porque você trouxe umas pizzas aí. Você virou pra mim e falou assim, é que eu moro do lado do aeroporto. E o vinho tá bom pra caralho. Trabalhar de aeroporto? Não venho. Você vem trabalhar de avião? Não dá nem pra decolar. Então pronto. Então você mora longe da sua pizzaria. Isso. Não, vocês não precisam ficar... O Caio tá passando mal, coitado.
Vocês vão ficar assustados, Então, não, gente. A briga não vai ser agora. Cara, Mas é isso, cara. a gente tenta fazer o seguinte, eu coloco o tempo de produção e o tempo de entrega, mas é um desafio. A média, pra quem mora aqui perto, por exemplo, aqui, ó, você tá aqui no Tabajaras. Ó, a produção, Quem mora ali, por exemplo, ali na Cidade Jardim. como ali, que, um bairro próximo. como que determina o tempo de entrega? Primeiro, você determina o prazo de produção. A chegada do pedido ao prazo de produção, primeiro tempo. Tá. É de 20 a 30 o tempo de produção. Aí você pega o endereço do cliente, tem um raio, tem e você soma ao tempo de entrega. distância. Isso, ao tempo de entrega. Depende da distância. Então, por exemplo, eu tenho de 20 a 30 para produzir, mais 10 a 15 para entregar. Dependendo da distância. Aí vai de 10 a 30 para entrega. Pra entrega. Porque depende da Do distância, local. depende da demanda do dia. O iFood calcula tudo isso? Mas se você falar assim, olha, que tempo você gasta para produzir? Eu nunca gasto mais que 30 minutos para produzir uma pizza independente da fila. Entendi. Se o cara quer retirar, eu tô com muita fome e tô com pressa. Quer retirar? 30 em 30 minutos ele pode vir Até retirar. 30, pode ser mais rápido, mas o limite é Isso. 30. O limite Bacana. é 30. Não Pronto. importa. É domingo. Não importa. É de 20 a 30. Boa. A pizza está pronta no balcão. É Pra ele isso aí. retirar. Eu quero que você me entrega. Aí eu vou somar a distância distância. mais a demanda do dia. E o iFood faz isso automático? Não, você determina. você determina. Cada cliente, cada empresa determina o seu tempo de produção. Não tô falando a produção. A produção você coloca lá. Eu tô falando assim, na hora que o cliente pede para entrega, o iFood calcula por conta Não, do endereço cadastrado do você cliente? vai lá no iFood e configura. Qual o seu tempo de Não, produção? meu endereço, ok. Isso. Ah, Aí, o prazo de entrega tem lá, de 0 a 3 km, 15 minutos. 15 minutos. Aí o iFood calcula o seu tempo de produção que você Mais cadastrou, os 15 minutos. mais os 15. Isso. Legal. Bom, mas se for perto da 034, a entrega é muito rápida, então não tem problema. E se quiser retirar, é no máximo em 30 minutos. Isso é um desafio porque eu sou novo. Mas na medida que a gente vai aumentando o negócio, você melhora o seu tempo de produção. Com certeza. Então, qual que é o ideal? O ideal era produzir e entregar com 30 minutos. Essa é a minha meta. É produzir e entregar com 30. Mas eu já pedi e retirei com 30. Você retirou, mas eu entregar na sua casa lá com Ah, você quer fazer o serviço completo até a casa do cliente. Boa. 30. Isso. Aí eu preciso de volume para que eu possa contratar mais pessoas para poder cumprir isso. É o ciclo vicioso. É o O desafio. que não me deixa crescer é o que me mata. Existe, exatamente. E aí, bem-vindo ao nosso mundo. Esse é o desafio do empreendedor, porque para crescer ele tem que gastar, e para gastar ele tem que vender mais, mas ele só consegue vender mais se ele gastar com marketing, mais um monte de coisa, e concorrências, etc. E esses são os nossos desafios. Doutor, seu episódio vai ser maior do que o meu? Vai não. Não sei, qual que é o seu episódio? Não sei. O meu, aquele que você me entrevistou, foi Ah. 1h55. Até agora eu não comi. Vamos Eles comer? não comeram? Ó, vamos... Então, gente, vocês que estão aí, muito obrigado por esse excepcional episódio com meu brother Bruno. Cara, foi fantástico. Adorei. E aí a gente encerra mais um episódio do Pó de Queijo. Mais uma vez agradecendo os meus queridos patrocinadores oficiais Laundromat, Lavanderias, Ecos Black Imóveis e Encanto de Minas. Ah! Cara, falha minha. E você vai ser o único. E eu falei 3 vezes único. O único que vai ganhar pão de queijo 2 vezes. É sério. O cara ganhou pão de queijo de que ele me entrevistou. Quem deveria ter ganhado era eu, né? Não sei. E agora você vai ganhar. Ô, Caio, eu trago Por ser o meu convidado. trago vinho. E eu trago pão de queijo. E ele tá aqui me tirando ainda, Caio. Vem Mas, Por cara- que você não veio comer pizza ainda? Eu falei pra eles virem, ele e a Sofia estão com vergonha. Cara, dessa vez é multigrãos. E vou te falar. É top. A cobrança psicológica já. É top. Cara, por que eu escolhi multigrãos? Você tá nessa onda de querer ficar fit atleta de novo. Não. Meu celular tá fazendo live no TikTok. Eu... Oh, inclusive, vamos lá. Hoje foi um teste. Não, pode deixar. Tira foto com o celular. Vamos lá.
Pô, tira foto com o celular. Nós estamos fazendo um teste hoje, Bruno. Que o episódio hoje tá sendo gravado. Não, velho, você vai jogar mesmo? Vai. Cara louco, velho. Qual dos lados? Foi. Por favor. Aí, ó. Excelente. Depois você manda pra mim, por favor. Hoje nós estamos fazendo iPhone 16? Tá. Ah, é um cara chique, né? Caralho, hein, Caião? Ô, Eu vou parar de empreender em pizza, vou abrir um podcast. então, esses caras de São Paulo, né, meu? É tudo assim, é iPhone 16 Pro Max, é René, Beat Tênis, né, mano? O Caio é... Então, nós estamos fazendo um teste hoje, que nós estamos aqui fazendo a gravação, né, que você tá assistindo aqui agora, e ao mesmo tempo nós estamos com um live no TikTok, que, cara, nós estamos tendo uma escala muito grande lá no TikTok. E aí vamos fazer a live, cara. A live tá rolando desde o início do episódio. Não faço ideia, não tô acompanhando. Não entendo de rosinhas, de presentes, de galáxias, desse negócio de TikTok, mas se alguém quiser ensinar, se quiser presentear também, fica à vontade. Vai que nós estamos ganhando dinheiro, a gente não sabe. Mas, Brunão, mais uma vez, obrigado pelo episódio, obrigado por ter participado, aceitado meu convite, falado um pouco da sua história, dessa sua questão de vendas e tudo mais. Uma coisa clara. Calma, você tá atravessando os bondes, véio, os bois aí. Deixa sua mensagem. Vamos lá. Pra gente encerrar o episódio, já que eu agradecemos os patrocinadores, que eu tô com fome. Porque teve um desafio antes. Teve um desafio. Tudo, cara, ele me mandou uma mensagem e falou assim, olha, já tem 1.500 views. Eu falei, caramba, cara, que legal. Um corte que eu postei, né? E aí eu falei, pô, se passar de 2.000, eu achava que nunca ia passar. Sinceramente, eu achava que não ia passar. Passou de 2.000. Se passar de 2.000, eu vou aí e converso com você. Aí ele me ligou ontem à noite e falou, Brunão. Antes de ontem, não foi? Foi. Antes de ontem. Se eu somar tudo aqui, já passou de 20.000. Eu falei, hã? Se eu somar aqui tudo, já passou de 20.000. O YouTube, TikTok, Instagram já passou de 20.000. Eu falei, como assim? Ele falou, pois você vai terça-feira, 11 horas? Eu falei, pô, cara. Promessa é dívida? Isso. Homem, né? Fala no bigode. É no bigode. Aí eu fui lá, passou dos 2.000 e tô aqui hoje, contando um pouquinho da minha história. Eu acho que a minha história é muito baseada em persistência, perseverança, né? Energia do que qualquer outra coisa. Não teve nada de facilidades, nada de dom. Como qualquer empreendedor no Brasil, na verdade, né? Eu fui intraempreendedor em todas as empresas que eu passei. E hoje isso as pessoas esquecem, cara. Tem muito intraempreendedor muito bacana no país afora, em várias empresas, que às vezes o cara, eu não tô lá no tal, não tô fazendo o que eu queria, não tô ganhando o que eu queria. Inclusive teve gente que já me ligou falando, olha, de outra cidade, eu vi sua pizzaria aqui, eu queria abrir uma pizzaria na minha cidade, porque eu tô na empresa tal, não enxergo o futuro. Eu falei, pô, por quê? Tem 20 anos que eu faço a mesma coisa e meu salário já tá no teto. Eu falei, caramba. Teve gente que já ligou aqui na 034, depois que eu peguei a 034. Então assim, pô, esses caras também são muito foda, porque eu não fui aquele cara que ficou 20 anos numa empresa, 15 anos. Meu pai ganhou um relógio da Unilever por ter sido um funcionário que durou não sei quantos anos, lembra? Antigamente acontecia isso. Tinha isso. A Bate também é assim até hoje. Um relógio com um diamante, com parabéns atrás do relógio. Mas, cara, eu acho massa quem consegue fazer isso. Eu acho incrível, né? Mas eu fui do cara que gosta do desafio. Eu vou ali, resolvo um problema, depois eu quero outro. Quero outro. É isso aí. Então, tem mérito pra todo mundo. Eu também não posso negar. Hoje eu faço isso. Eu me reconheço também que eu consegui resolver grandes problemas em várias empresas que eu passei. E vejo, depois que eu saí, o quanto eu deixei a minha assinatura em cada empresa que eu passei, cara.
E hoje você quer resolver o problema da sua. E hoje eu preciso resolver o problema da minha. E é isso aí. Que não é fácil. Não é fácil. E esse é o desafio do empreendedor, cara. É por isso que eu gosto de pão de queijo, cara. É só gente maluca que senta aqui e compartilha a experiência. E, cara, tamo junto nessa. E você sabe que não só aqui no pão de queijo, como fora também, a gente vai continuar aí trocando a nossa ideia. Pessoal, vamos finalizar esse episódio. Tá aqui, não... Já acabamos com a garrafa de vinho. Não deixe de seguir @podqueijo1 para acompanhar todo o nosso conteúdo, todos os nossos cortes e episódios gravados lá no YouTube, Spotify e os cortes no Instagram e também no TikTok. E não deixa de seguir 034 Pizza ou 034 Pizzaria. Não, é 034 Pizza. É 034 Pizza. Arroba 034 Pizza, que você vai seguir lá os conteúdos que o Brunão posta na uma das pizzas mais gostosas que eu já comi, inclusive. Vamos finalizar o episódio porque eu tô com fome e nós vamos agora comer uma pizza. Pessoal, para vocês que ficam aí, um beijo, um abraço, até a próxima.